11 horas, 7 minutinhos, 11h07, começa a partir de agora o programa Tá na Pauta aqui dentro do Temática, com o oferecimento de Ótica Martinato, a imagem correta do mundo que nos cerca, Grupo L Fórmulo, Cemitério Santos Anjos, respeito, segurança e dignidade, Sicredi Pioneira no WhatsApp, no aplicativo ou na agência. A Sicredi Pioneira está sempre próxima de você. Conte com o Sicredi no canal em que você desejar. Unimed Serra Gaúcha, cuidado, inovação e futuro. Postos Rodeio, 50 anos no mercado. Definem nossa competência. Financiamento garantido para a sua empresa. A RS Garante. Terçou, gente. Terça-feira geladinha. Temperatura agora em 3 graus, mas hoje tivemos temperaturas negativas. Aprendi que existe geada negra, isso, Gasparim? Preta. Chama, né? Geada preta, né? Errei o nome. É o gelo, ele é escuro, né, que se chama. Olha, nem sabia disso. Olha só, aprendi hoje aqui com o Homem do Campo. Isso aí. O Homem do Campo, Ivanir Gasparim, que chegou aqui conosco. Quem já pisou, o agricultor hoje, ele sente, hoje tem as botas, né, mas embaixo das botas aquele barulho, você quebrando a geada, e ela dá muito na terra, então ela mexe a terra hoje, eu acho que para a agricultura é muito bom, né? Olha só, vivendo e aprendendo. O programa de terça normalmente traz, né, o Ivanir Gasparim, que é tradicional do programa, e o Pablo Carlotto, que é professor de carreira e presidente, coordenador mundial dos leigos missionários escalabrineses. Mas o Pablo viajou, a gente deu folga para ele hoje, né, Gasparim? Disse assim, Pablo, vai viajar, vai curtir o frio, né, Gasparim? Eu acho que politicamente correto ele está dizendo que ele está viajando, mas a verdade é que ele está com medo do frio e não saiu de casa. Se escondeu hoje o Pablito. Não, está viajando, né? Mas acho... Está em Brasília hoje. Isso aí. Eu e Gasparim vamos seguir aqui com o programa e você participando, viu? Eu propus ao Gasparim mais cedo hoje que a gente falasse sobre a questão do frio, alegrias e agruras, porque os dias que estamos por aí, né? Falamos semana passada, em outros momentos, sobre a questão dos alagamentos, o medo, etc. Ainda estamos, né, mais uma vez, com esse receio, esse trauma da questão das chuvas. Gasparim, mais uma vez, né? O Guaíba está em alta, mesmo que não choveu, ele levou um pouquinho, né? Está quase na iminência do risco de inundação, se eu não me engano, estava 18 metros hoje de manhã, tinha subido, estava 17, subiu ontem de novo para 18 metros, dados agora da manhã cedo, e o limite para inundação é 19 metros. Então fica ali naquele limiar. Imagine quem mora por ali, na rota do Guaíba, hein, Gasparim? Teoricamente, se não tivesse aquela inundação o ano passado, ia estar em 18 metros e ninguém estaria muito preocupado, né? Mas realmente nós temos um Ficamos trauma. traumatizados. Estamos traumatizados, não tem a verdade é essa. Falava esse dia até com uma autoridade aqui de Caxias, né? A chuva de noite, quando queria acontecer ontem e tal, era bom para dormir, e hoje o cara fica já preocupado, né? Então, mas isso vai passar, né? Vai passar. A gente tem que ir lidando com isso. E também, se não passar, Gasparim, a gente vai se moldando ao novo tempo. Quantas vezes nós já nos moldamos aos tempos, né? Então, talvez tenha que ser um olhar para isso também, né? 11h10. A proposta é falar um pouco sobre isso, Gasparim, mas com o teu olhar, né? Que é o olhar do setor privado, que muitas vezes vê no frio também um bom vendedor, já te ouviu falar sobre isso. Muitas vezes vê no frio também uma dificuldade de manter as pessoas no trabalho, porque muita gente desiste. Aliás, nós conversávamos fora do ar aqui, eu e o Gasparim, né, que fomos fundamentados em uma outra cultura, uma cultura em que a gente não se espantava pelo frio, a gente ouvia assim, tu não é de açúcar, tu não é de sal. Eu lembro de ouvir minha mãe, Gasparim, minha mãe falecida já, contando da infância dela em relação aos filhos, né, que saíam sem medo da chuva, etc. Veja como era. Nós tivemos um upgrade, mesmo vivendo um mundo em que a gente sai com frio, não falta aula, não falta trabalho, que é onde fomos fundamentados, nós não passamos por coisas que os nossos antepassados passaram. Por exemplo, a minha mãe contava que ela pequenininha, na cidade de Casca, aqui no Rio Grande do Sul, o nono, ele era pedreiro, Gasparim, e nos finais de semana, no trabalho voluntário que ele fazia, ele era pedreiro do cemitério. Ele fazia os anjinhos, fazia lá os moldes, deixava tudo pronto e cuidava do cemitério de forma voluntária. Trabalho comunitário que
para quem viveu naquele tempo, isso não era nada anormal. Era o que todo mundo... Era o normal. Era o normal. Fazia o trabalho e depois o trabalho comunitário. E levava a filharada junto, né? Não importava se era homem, se era mulher. No caso, a minha mãe ia junto também. E levava para o cemitério. E aí ela contava, né? Que a geada muito forte, muito intensa. E eles tinham que cortar a grama, mexer com a mão, tirar os insos que se formavam Sim. com a mão, mexer na massa, ajudar o nono. E voltavam com as mãos sangrando. Porque corta, né? Cortava, coisa e tal. E para eles aquilo era um normal, natural. Veja, como a gente foi ficando frouxo, né? Vamos ser sinceros. Assim, a gente vai ficando frouxo, né? Eu acho que para muitas pessoas ainda hoje é o normal isso, né? Vamos lá. Para algumas Começa lá pela primária, ou seja, na agricultura. Lembrar que a vaca não dá o leite, ela tem que tirar o leite dela, ou seja, ela precisa comer 3 vezes por dia, você vai ter que acordar às 6 da manhã, às 5 da manhã. O mundo, para você ter o leite na caixinha, no supermercado, com ar-condicionado, lembrar todo atrás daquela caixinha que tem no trabalho, né? Então, às vezes a gente só olha o final da história e não todo um trabalho, né? A gente só olha o que o teu avô deixou e não como é que ele fez as coisas. Agora, o frio, vamos lá, eu acho que nós temos que pensar em termos de mundo, tá? Lembrar que o frio é a economia. A maioria dos países que é de primeiro mundo tem frios extremos. Por que se diz que é primeiro mundo? Porque nas regiões onde é muito frio, exemplo, até mesmo aqui no Brasil, o ser humano é obrigado a guardar. É mais ou menos que nem a formiga faz, né? A história da formiga é muito bonita, a abelha faz isso, né? Mas o ser humano também. Então, você pega uma casa popular aqui na nossa região, ou seja, ela é bem mais reforçada do que numa região que é quente 365 dias. Ou seja, você não consegue dormir no relento aqui em Caxias do Sul, ou, por exemplo, pega uma região da Alemanha, pega uma região onde existem os extremos, né? O calor e depois o frio, né? Então, o frio, economicamente, ele faz com que as nações, os países, sejam desenvolvidos ou não, se nós olhar para trás. Claro que você já tem outras regiões que é muito quente, com o ar-condicionado, resolveram. Por exemplo, se pegar toda a Arábia Saudita, o próprio Nordeste hoje, por que não dá para trabalhar na região muito quente? Porque o ser humano não suporta. Mas ao não suportar o calor também, ele acaba não ter que guardar para o frio. Ele não precisa guardar uma vestimenta, comida. Vamos pensar agora, você falou do seu avô. O que eles comiam, essas pessoas, antigamente, quando não tinham refrigerador? Então, você tinha que produzir durante a época que realmente produz, que é a época do calor, para guardar para o inverno. Senão, você não sobrevivia. O próprio índio aqui na nossa região, ele não se adaptou muito bem. Por quê? Porque os extremos são muito fortes. Se nós pensarmos em termos de loja, da indústria e tal, para nós, o frio é o melhor vendedor que nós temos. Entendeu? Tem essa nossa região, né? Então talvez para o comércio seja enfim, uma presença importante, né? Não sei se chega a recuperar a economia, a gente sabe que a economia não está fácil, a gente ouve por aí um zum. Aliás, eu tenho ouvido muito isso. Nossa, a economia está retraindo, não vou comprar, não vou gastar, empresas trabalhando em função de tudo que está acontecendo no macro, né? No macro do mundo, sejam as guerras, seja a questão do petróleo, seja a questão da instabilidade entre países, acaba que afeta o preço do dólar, afeta o preço do petróleo, o barril do petróleo. Vai afetando, né, Gasparim? E aí algumas empresas que se relacionam com o mercado internacional, que estão baseadas aqui em Caxias do Sul, falam em flexibilização. Não é uma coisa nova, já aconteceram outras vezes, mas esse zum somado aos traumas de uma pandemia, né, somado à questão das enchentes do ano passado, parece que a gente tem um medo coletivo acumulado. Não sei se você percebe isso também. Não, na verdade, para você sair de casa para gastar, ou seja, pegar um dinheiro e comprar um casaco novo, talvez você não precisando, isso aí chama-se confiança. Se você tem confiança que você está vendendo, que o seu emprego está garantido, você vai lá e pode fazer um carnê em 6 vezes. Ou no cartão, não interessa. Agora, se a tua confiança não está em pleno, você acaba se retraindo. Ao retrair, você mexe na economia. Então, agora, não tenha dúvida que o frio, claro que para nós aqui, a economia
o frio já é normal, por exemplo, para as malharias, vamos até para alimentação, né? Porque no inverno a gente acaba consumindo mais alimentação, tá? Mas é normal, você imagina, né? Você ir num casamento sábado que vem em Caxias do Sul e ir num casamento, por exemplo, lá no Nordeste, lá numa Fortaleza, por exemplo. Fortaleza, você como mulher está bem vestida, talvez com R$ 150, R$ 100, você está excelente, com uma camiseta, né, já que em Caxias, em pleno inverno, você precisa talvez mil reais ou mais para estar bem vestido, porque você precisa botar roupa no corpo, entendeu? Então, que eu falo, economicamente, para a nossa região, ajuda e muito o frio, né? E também, claro que, por outro lado, você tem os hospitais, né? Para toda ação tem uma reação. Os hospitais, infelizmente, também estão lotados, né? Se você for hoje nas farmácias ou nos médicos, hoje você vai ver a fila que tem para ser atendido. Então, claro que a gente fala do lado econômico, que tem o lado bom. Bom que eu falo venda mais, mas também tem o lado da saúde, né? Eu fico sempre pensando, Gasparim, que além de ser um bom vendedor, também, por vezes, o frio, como ele veio de uma forma intensa, nós estamos vendo tudo intenso, né? Nada mais sei lá, ano passando. Nós tivemos as chuvas intensas, quase uma iminência de alagamento, como a gente já estava assustado, né? Mas tivemos alagamentos importantes, interrupções de estradas, alertas, defesa civil. Hoje, gelos. Foram 3 acidentes de manhã, Gasparim. Sim. Flores, Farroupilha e Galópolis. Pensa. Né? Então, a gente parece que, ao mesmo tempo que sabe, parece que está despreparado. A questão do frio que veio de forma... Foi anunciado. A gente sabia que ia ser frio intenso, mas parece que quando você sai na rua, mesmo sabendo, parece que era mais frio do que foi anunciado, embora a meteorologia disse temperaturas negativas. Mas aí a gente saiu na rua e tinha -1. Opa, o que aconteceu, né? Sim. Então é um mundo que ao mesmo tempo a gente sabe, tem acesso, mas ao mesmo tempo a gente fica surpreso e não sabe como lidar com as coisas, mesmo que elas tenham sido anunciadas. E uma delas é também somado à preguiça, né? O que eu tenho ouvido de gente, tá frio, então eu não vou. Não vou no curso que eu tinha marcado, não vou na escola, não vou trabalhar. Então, são coisas que não dá muito pra gente entender, né? É um momento em que parece que as coisas, elas não se combinam. Não sei se você sente isso também. Olha, bom, primeiramente, eu acho que os acidentes têm muito a ver, nós não estamos preparados por um gelo em pista, né? Vamos lá. Se nós pegar no exterior, né, onde principalmente neva, você tem máquina, joga um sal, etc. Aqui na nossa região, nós não estamos preparados para nada. Ou seja, e o gelo na pista praticamente infelizmente, pro acidente é loucura o que pode acontecer. E já aconteceu, infelizmente, hoje de manhã. Mas em termos da pessoa deixar os compromissos, e aí me reporta até a prefeitura, o problema de você marcou médico hoje, demorou um mês para marcar e você não for, bom, ali é problema pessoal. Eu acho que cabe a responsabilidade de cada um de nós, né? Porque por falta de roupa, talvez, principalmente o jovem, não deve estar com problema de vestuário, por exemplo, não deve estar com problema de um café quente, né? Nós estamos na nossa região, né? E também mesmo o pessoal que mora na rua hoje, nós temos leito, a prefeitura, graças a Deus, ela tem disponível leitos, é só a pessoa querer também, aí não coisa. Sim, agora, tem as casas de passagem, deixar de né? você trabalhar, deixar de ir no colégio ou qualquer outro lugar, bom, aí é um problema pessoal, mas que aí tem consequência, né? Para toda ação tem uma reação, né? Então, se você perder o emprego amanhã, ou que nem eu falo, por que o agricultor é obrigado a tirar o leite da vaca? Porque ela não dá. Porque se você deixar de tirar, ela vai acabar secando, que se fala. Ou seja, a gente tem que ter uma responsabilidade. Se lembra, eu acho que foi o Raul Seixas, né? O dia em que o mundo parou, né? Ou seja, você imaginou um simples parar de alguém pode parar todo um sistema, é que nem quando atrasa um avião, né? Ou dá um acidente do avião, olha o transtorno que acontece. Talvez uma simples pedra que você deixou de fazer, as consequências lá na frente são muito grandes. Agora, para quem é bodegueiro, para quem que precisa abrir a lojinha, para quem precisa abrir a fábrica, não há baixa temperatura que assuste. Eu estava me dando conta, Gasparim, que são as alegrias e as agruras do frio, né? E ninguém está isento nem de uma, nem de outra, seja na perspectiva que estiver
vivendo, né? Mas tem os desafios, por exemplo, que não é fácil a gente acordar e ir para a vida num dia em que a temperatura está negativa. A gente tem que reconhecer, não é uma apologia de, nossa, como é fácil. Não é fácil. Só que você vai assim mesmo. É aquela história, né? Tá com medo? Vai com medo mesmo. Tá com frio? Vai com frio mesmo. Não é fácil a gente tomar um banho num dia que nem hoje, por exemplo, não é fácil. Mas você vai deixar de fazer a sua higiene porque não é fácil. Então, a gente às vezes vai normalizando situações que não teria nem que a gente parar para discutir, né? Lavar a mão. Eu fui antes no lavabo, né? E estava lavando a mão. E eu mesmo comecei a rir de mim mesmo, porque eu lavo só a pontinha dos dedos, né? Então, opa, isso aqui não é lavar a mão. Depois reclama que está com gripe, não sei o que lá. Então, sim, só que a gente tem que facilitar para um dia que nem hoje. A gente às vezes complica. 50 roupas para fazer uma atividade como lavar a mão, não vai dar. Vai ter que tirar o casaco, vai ter que arregaçar as mangas. Vai passar um pouquinho de frio? Vai, mas é 1 minuto. É isso. 30 assim, segundos. Eu acho que a maioria das casas hoje já estão mais preparadas. Nós evoluímos muito, tá? Hoje você tem... Olha, o próprio nosso ambiente que nós estamos agora na rádio aqui é praticamente quase que de verão, né? Então, o transporte coletivo e tal. Mas lembrar que nós temos a nossa responsabilidade, tá? Eu acho que isso... que eu falo, você imaginou você ficar na cama, ir buscar o leite e não tiver leite para entregar. Então, eu acho que cabe cada um, né? Só que você tem consequências, né? Agora, vamos estudar, vamos levantar e bem provável, hoje eu até falei com uma pessoa de idade que levanta às 5 da manhã e ele disse, ó, infelizmente eu levantei às 5, mas como ele não consegue ficar na cama, a pessoa mais de idade, ele tem e eu acho que é saudável, não sei se os médicos falam isso. Você imaginou aquela pessoa que não tem horário para levantar, principalmente o mais velho, ele acaba a sua saúde, né? Então, eu achei de um lado pesado um pouco, mas eu achei que, tu vê, ele já estava na minha empresa praticamente 9 da manhã. E eu via, mesmo uma pessoa de idade, com os olhos brilhando. Ele estava com prazer, ou seja, ele falou que acordou às 5, mas com prazer. Uhum. Ou seja, e outra, Bebe, nós falamos há pouco da geada negra que se fala, o preto e tal, principalmente o pessoal do interior sabe o que eu estou falando. Talvez muita gente, começar pela Bebe também, né, não conhece isso. Vamos também tirar uns retratos que eu falo de manhã cedo, né? Vamos compartilhar. Talvez muitas pessoas nem conheciam essa geada, tá? E principalmente, pessoal, esse frio para a nossa região é o remédio, é um santo remédio para as fruteiras, né? Vamos pensar que nesse momento todas as parreiras, né, para o nosso vinho estão adormecendo e elas precisam de frio. Nesse momento, todas as nossas macieiras, né, mexeiras, elas precisam desse frio. Então, se nós não tivermos isso, automaticamente a produção do próximo verão não será bonita e, infelizmente, nós vamos ter que colocar mais agrotóxico por causa que nós não tivemos frio. Né? E o próprio mosquito da dengue e tal, verdade. Ele está sumindo. Uhum. Então, se nós não tivéssemos frio, o mosquitinho... Sim, são as alegrias, né? São as coisas que a gente tem que olhar com um lado positivo. Tem uma pessoa, Gasparim, que eu sigo no TikTok, que ele trabalha com moda, né? É um modelo. E eu acho tão interessante, assim, porque é os bastidores de como é a vida de ser modelo. Então, ele mostra, por exemplo, o quanto é difícil não poder comer o que se quer. Né? Não é só mostrar o lado bonito, é não poder comer o que se quer, tem que comer o que pode para manter, trabalha, né, com a imagem, com a aparência. E tem um dos vídeos lá que eu acho muito legal, que é lavar o rosto para fazer todo o skincare, né? Lavar o rosto com água gelada. Então, pega o gelo, bota numa bacia e aí lava o rosto com aquela água bem gelada, né? Porque o gelo faz bem para a pele. Hoje de manhã eu estava pensando, mas nós nem precisamos disso. Gente, é só abrir a torneira, Gasparim. Já sai prontinho, você fica bonito, né? Bonito. Fica lustroso, fica bonito. Então, eu tô brincando, mas brincando, a gente vai suavizando as coisas que são típicas da nossa região. E pronto, né? Gasparim, sobre essa perspectiva de olhar o lado positivo das coisas que acontecem nos dias frios, tem uma pegada, não é muito nova, mas foi agora, acho que faz uns 2 meses, talvez 2 meses e meio,
O ponto de safra, que é aquela atividade, né, dos agricultores em parceria com a Secretaria de Agricultura, que em alguns pontos da cidade vendem os seus hortifruti grangeiros em sacolinhas individuais, já vem embaladinho, ao preço único de R$3. Muitas pessoas de Caxias do Sul compram, usam essa atividade e é uma coisa maravilhosa, né? E o ponto de safra, com os seus agricultores, começou durante esse ano, eles criaram um perfil no Instagram. Chama-se Ponto de Safra. Sugiro que as pessoas sigam lá no Instagram, Ponto de Safra Caxias do Sul. E eles mostram já desde a segunda-feira, porque isso acontece na sexta, né? O que vai ter, como é que os agricultores estão colhendo, higienizando, limpando, acondicionando, saindo com seus caminhões 3 da manhã. 4 da manhã. Aqueles dias que deu aquela chuvarada toda, eles estavam lá, Gaspar, montando as tendas. E aí eles mostram esses bastidores. E para mim, né, que comecei a seguir, eu comecei a dizer, nossa, esse R$13 está muito barato. Está muito barato, porque a gente talvez não fizesse isso, Gasparim. A gente talvez não fizesse mostrar isso que você estava falando, né, da geada escura, que tem a ver com a questão de coisas que a gente não conhece. E a gente não conhece a dinâmica de um feirante, a dinâmica de um agricultor. Então, achei interessante, bacana a gente ver isso. Para aquele influencer bonito que a gente vê nas redes sociais, ele tem que colocar gelo no rosto, tá? Para se manter, ele não pode comer o que gostaria, mas só o que pode. Tem que pensar que atrás daquele cacho de banana tem muito trabalho. Tem muitas horas. É verdade. Tá? Enquanto nós, talvez, estamos preocupados numa noite de chuvarada, por exemplo, que inunda, por exemplo, lá em Porto Alegre, aquele agricultor que cuida das bananas, ele está preocupado e está rezando e, às vezes, queimando o livro para que não dê pedras na sua produção. E lembrar que se ele perder aquela produção, vai demorar mais um ano para colher de novo. Não é na semana que vem que colhe sempre, todos os dias. Então, assim, ó, o que eu falo há pouco, pessoal, para aquela caixinha de leite estar lá no supermercado, tem muito trabalho. Tem muito trabalho. Tem um bezerrinho que nasceu, demora 9 meses para nascer, 10 meses, não sei lá, não sei, saberia a gestação do boi. Mas assim, ó, vamos pensar agora a tirar o leite, tratar. Lembrar agora, por exemplo, que na nossa região não tem mais o pasto que se chama nativo, ou seja, você tem que plantar ou tratar esses animais. Então, atrás de alguém de sucesso, tem muitas horas de sono, né? Vamos pensar também naqueles esportes de alto rendimento. Quanto treinamento para, às vezes, durar 1 minuto, né? Para o cara dar um sono, vamos lá, a ginástica, né? Você treina anos para você ir lá na Olimpíada para 1 minuto, 2 minutos, né? Então, a gente só olha o sucesso, a gente esquece todo o passado, né? Lembrar, por exemplo, que ao ficar em casa hoje e não ir trabalhar, talvez você não chegue na fase daquela pessoa, aquele influencer. Então, você quer ser influencer, mas sem ter que colocar gelo no rosto. Então, assim, infelizmente, o mundo não é assim. O mundo, ele é diferente. Para mim manter o corpo e tal, eu preciso comer o que precisa e não o que eu gostaria, entendeu? Então, o mundo é assim, tá? Então, se alguém te vendeu que ele é diferente, que você vai ter o sucesso sem trabalho, sem um esforço e tal, essa pessoa mentiu para você. A vaca, tempo de gestação da vaca, então é de 280 a 290 dias. É praticamente aí o tempo de 9 meses, um pouquinho mais. Então, ó, aprendemos mais uma, Gaspar. Juntos agora. 11h30. Eu vou fazer um intervalo rapidinho. Alguns ouvintes já estão conosco, mas eu vou fazer primeiro o intervalo. Depois a gente retoma o assunto aqui sobre a questão de olhar para os dias frios com um olhar que resgata um pouco dos aprendizados dos antepassados, né? Um jeito de lidar com o frio, que é uma dificuldade, mas também tem suas alegrias, né? Mas também olhar os assuntos que são contemporâneos. Olhar, por exemplo, uma preguiça exagerada, um individualismo exagerado e como este inverno, como o clima impacta quando a gente pensa dessa forma. Então, se estamos numa virada histórica, talvez o que precisamos fazer é aprender com o que já estava vencido, né? Aquilo que já era uma batalha vencida e, quem sabe, pegar os problemas, só os novos, né, Gasparim? Eu só queria, antes do intervalo, lembrar, se alguém for almoçar num buffet aquilo, hoje meu dia tal, olhe para aquelas pessoas que estão te servindo lá, que essas pessoas, no mínimo, chegaram no restaurante às 6 da manhã hoje ou 7 da manhã, para que você pudesse chegar lá e ainda
50 pratos lá e você diz, eu acho que não tem o que eu gosto, né? Olhe para aquelas pessoas diferentes hoje. Dá uma olhadinha, aquelas pessoas não tiveram preguiça, elas tiveram que levantar às 6 da manhã, ou talvez antes, né? Para poder ter o almoço quentinho agora meio-dia. Eu sempre lembro, Gasparim, agora você falou, vou ter que falar, né, antes de fechar também, porque senão depois eu vou voltar nesse assunto. Eu sempre lembro que durante a pandemia, alguns empreendimentos da construção civil chegaram a fazer ajustes nas suas construções em função de um modelo comportamental que ficou consolidado, que era do entregador. Prédios colocaram ali nas suas áreas comuns, espaços para colocar pizza e etc. Se criou todo um olhar, né, de atender uma demanda que era a demanda da entrega, do delivery. Ficou muito em alta e a gente não desaprendeu esse caminho, viu, Gasparim? A gente continua usando muito mais delivery do que antes da pandemia. Isso já tem dados mostrando. Só que muitas vezes a gente faz, né, pede um delivery qualquer, e deixa a pessoa esperando lá na porta. Né? Então, hoje é o dia de a gente pensar assim, será que você gostaria de ficar esperando horas na porta? Então, se prepare para receber, ser rápido, ser dinâmico, porque além de ajudar aquela pessoa a que ela faça mais entregas com segurança, não precisa correr, se matar, ela também não vai ficar exposta ao frio, né, Gasparim? Isso aí. Ponto, tenho dito. Vou fazer um intervalo rapidinho aqui, então a gente volta na sequência. Rede Tua Rádio. A rádio do teu tempo. O inverno já chegou, tá na hora de doar fronha, lençol, toalha bem fofinha e também coberta quentinha. Vem ajudar agora a deixar o frio lá fora. Aquece RS, uma campanha do governo do Rio Grande do Sul. Acesse defesacivil.rs.gov.br e saiba como doar. A solidariedade nos une. 11h34. Dia 1º de agosto, sexta, às 8 da noite, tem jantar italiano no Salão dos Capuchinhos, celebrando 150 anos da imigração italiana. No cardápio, codorna, galeto, porco, coelho, fortaia, polenta mole, macarrão, maionese, salada com bacon, vinho, pão e café com biscoito. E a festa segue com o grupo Nentepai del Filó, de Farroupilha. Ingressos a R$100 na Secretaria Paroquial dos Capuchinhos. Informações 99983-6066. 4 graus. Você está online? Há quanto tempo? Adolescentes pisam em ovos, buscam controle sobre sua imagem online, muitas vezes encobrindo problemas reais para evitar julgamentos. Incentivar a sociabilidade offline pode ajudar os jovens a encontrar grupos com interesses semelhantes e desenvolver amizades reais. A internet impacta o corpo e a mente. Viva também no mundo real. Uma campanha em parceria com a Rádio Câmara. Bombando nas redes. A hashtag usada no mundo inteiro. A foto polêmica com milhares de curtidas. Uma nova forma de conhecer pessoas. A vida é cada vez mais digital. E você descobre tudo isso no Bombando nas Redes. Boa Rádio. Neste domingo, acompanhe o programa Gente Nossa, das 10 horas da manhã às 2 horas da tarde, na Tua Rádio São Francisco. Um programa com transmissão ao vivo e feito para quem gosta de lembrar suas origens, a vida no interior, os costumes, a gastronomia típica e as festas. Gente Nossa. Oferecimento: Associação dos Aposentados e Pensionistas de Caxias do Sul. Fone 3221-7164. Associe-se na Agrimar. Você encontra uma linha completa de produtos, máquinas agrícolas e itens para jardinagem. Agrimar, cultivamos amor à terra. Faça as contas que vale mais comprar o seu próximo carro na Carburgo Volkswagen. Tá na hora do seu café forte e poderoso. Bom Jesus, café que tudo vai dar certo. Super Andreaça, tem muito mais qualidade, variedade e economia para toda a família. Lojas Colombo, tudo que a vida tem de melhor há 65 anos. Prefeitura de Caxias, Sortidos Orquídea, perfeito para compartilhar. O papo rende e o biscoito também. Priorize o bem-estar dos seus colaboradores e familiares com o Prime, o novo plano do Círculo Saúde.
Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto. 11h37, retomando o programa Tá na Pauta de hoje. Eu, Beverly Rocha, Evanir Gasparim, representando o setor privado e falando aqui num papo sincero, honesto, né, franco, leve, sobre as alegrias e as agruras do frio, pensando na perspectiva, né, das coisas que são mais amenas, mas também daquelas que são intensas, como, por exemplo, faltar ao trabalho, né? Tem gente que falta ao trabalho porque tá frio, se atrasa, tem gente que tem preguiça, tem gente que tem mil coisas, situações por aí. E a gente fazia um comparativo com pessoas, né, que foram fundamentadas, constituídas em outras épocas, em épocas que também era frio, talvez até com um frio um pouco mais marcado, Gasparim. Por exemplo, a gente tem que reconhecer que hoje as estações não são mais tão definidas como foram outrora, né? Nós já tivemos situações de inverno de neve semanas inteiras. Hoje a gente não vive mais isso. A gente teve um dia, 2, 3 de frio e eu já ouço as pessoas, nossa, esse inverno vai ser assim. É um dia 2, amanhã, depois já está 18, 17 graus. A gente não tem mais as estações tão definidas assim, enfim, a gente mescla, né? Então, a gente está ficando um pouco mais, entre aspas, mais mole para lidar com coisas que pareciam que eram etapas vencidas, né? E aí, menos capaz de lidar com aquelas que são desafios de uma época. A gente tem vários desafios que são desta época. Só que se a gente se comporta, né, desaprendendo coisas que pareciam que já estavam vencidas, aí a gente tem problema duplo. É o problema atual, mas aqueles que pareciam estar vencidos. Por exemplo, faltar seus compromissos. Não vou nem dizer trabalho, né? Faltar seus compromissos. Reservei um curso, não vou. Reservei academia, paguei, não vou. Poxa vida, ao mesmo tempo que a gente até pode fazer, não estou condenando ninguém, até pode fazer isso. Mas como uma prática recorrente, tem algum fenômeno errado aí, né, Gasparim? Como prática recorrente tem. Mas eu volto ao seguinte, eu acho que ali é problema de atitude do ser humano, tá? E eu ficaria com o pé para trás, vamos pensar na empresa, né? Eu acho que não... E há de convir também que se nós falarmos, o passado era mais frio, era mais quente, mas eu acho que hoje nós temos construções diferentes. Vamos pensar o seguinte, se você sair do seu prédio hoje, você tem um aquecimento dentro de casa, você vai para a garagem, pega seu automóvel e vai para a empresa, vai para o estacionamento coberto ou subterrâneo e já vai direto para o escritório, praticamente você não sente as agruras do tempo, tá? Se nós voltarmos, por exemplo, 30, 40 anos atrás, você imagina como é que eram as fábricas, como é que era o local de trabalho. É diferente. Eu falo muito do trabalho primário, que é lá na agricultura, que você não tem quase proteção. Mas eu diria que melhorou e muito, né? Você tem um ambiente um pouco melhor para se trabalhar. Sim, então, o conforto é outro. O conforto, você tem hoje a própria fábrica, né? Ela se adaptou, a loja. Hoje o ambiente de uma loja, de um shopping, é bem diferente do que você tinha no passado. Então, esse sofrimento, entre aspas, não é tão exacerbado. Eu até concordo. Vamos pensar, se você é um exímio corredor de rua, você nem pode correr com... Eu não sei qual é o limite, né? Mas você praticamente não pode correr quando é muito frio, né? Porque você tem problema de saúde. Mas o restante, eu volto na primeira intervenção minha. O inverno, ele tem muitas coisas, o frio tem muitas coisas boas para o ser humano. Ele acaba fazendo o ser humano se mexer. Ele pra acaba o ser humano, ele guardar, entendeu? Então, se proteger. Então, vamos lá, uma casa, por mais humilde que seja numa região fria, é melhor do que uma região que é sempre quente. Não é que alguém trabalhe mais ou menos, mas se você não trabalhar e guardar no inverno, o verão para o inverno, você desaparece como ser humano. Não tem como. Eu sempre brinco, uma região que é quente, você pode beber uma cachaça e dormir ao relento, não tem nem sereno. Faça isso em Caxias. Faça isso mesmo no verão aqui em Caxias. Então você não tem como fazer isso. Você tem que proteger. E você pegar as regiões do mundo onde é frio, é primeiro mundo. Então tem esse lado positivo, tá? Por que o calor ele não precisa guardar muito? Porque você não consegue trabalhar. E eu falei há pouco também, há regiões hoje do mundo que, graças ao ar-condicionado, que é algo novo, tá? Nós estamos conseguindo ir também para o primeiro mundo, porque você falou há pouco, né? Não tem como você trabalhar com 40 graus sem ter um ar-condicionado.
as pessoas não funcionam, a própria agricultura não funciona. Então, mas vamos lá. Hoje, Caxias do Sul é Caxias do Sul por isso. Nós temos... E hoje, queira ou não, aí fora está muito bonito, porque nós temos frio, mas temos um sol magnífico. Verdade. A paisagem, eu concordo contigo, a paisagem fica bonita, uma paisagem, entre aspas, bucólica. Nem todo dia está bucólico, né? Mas, para mim, o inverno remete muito a essa paisagem mais bucólica. Deixa eu trazer aqui alguns ouvintes. O Jean Vitor está aqui com a gente, desejando um bom dia de São João, porque hoje é o dia, né? Hoje é o dia do Santo Comunitário. A gente falou sobre isso semana passada. Obrigada, João Vitor. A Ana Célia mandou aqui um anfíbio. Eu não sei que tipo de bichinho é, parece um sapinho, dizendo: o frio tá de congelar perereca. É uma pererequinha, agora que eu vi. Tá de congelar pererequinha. Aí a imagem do bichinho, né? Sim, muito interessante, porque de fato é aquilo que a gente... Hoje de manhã eu chegava aqui na rádio também. Nós temos uma floreira, Gasparim, bem em frente à Igreja dos Capuchinhos, do ladinho da Igreja dos Capuchinhos, uma floreira onde tem uma iluminação. Minha colega que estava comigo disse assim: nossa, não deu geada, né? Não deu geada. E eu olhei e disse: mas aqui tem geada. A gente foi olhar, era uma geada mais fininha, assim, de uma película bem fininha na floreira. Aí a floreira, ela fica realmente mais, digamos assim, congeladinha mesmo, né? Você toca nela, ela está quase que congelada, embora não tenha aquela camada de geada, como a gente está acostumado a ver. Uma geada realmente diferente que você falou. Participa aqui também o Eliseu Barbosa, o Eliseu Pereira, ou Barbosa, melhor dizendo. A Beatriz Tessari Vivan também mandando um bom dia pra gente, com animações de São João. O Tony Valim tá na Criúva e ele mandou imagens, Gasparim, da terra, como é que se chama? Estrada de chão batido, cobertinha de geada. Isso, olha, eu não tinha visto aqui, ele mandou as imagens e são impressionantes. Na estrada ela levanta, que eu falei, ela faz aquele gelo, né? Que faz o barulho, se ele pisar em cima, faz esse barulho. Cleque, 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 né? Aí. A Suzana mandou um áudio, Gasparim. Então, vou rodar, Suzana, tua conta é risco, tá bom? Vou rodar aqui ao vivo. Gasparim, tu pegas, por gentileza, esse fone que tá do teu ladinho. Não precisa botar só do teu ladinho, assim, do ouvido, tu já vais escutar o áudio da Suzana. Vamos juntos aqui. Deverly, bom dia, Suzana. Assim, eu estive no centro agora de manhã, fui para eu moro em Anarrec, e eu vi a geada no barranco congelado, por onde eu passei. Isso eu já não vi há muitos anos. Onde eu nasci, me criei, na cidade que eu nasci, isso era normal, todos os dias. Os barrancos ficavam congelados de um dia para o outro. Anoitecia, tinha os bloquinhos de gelo e amanhecia, daí tudo congelado. Mas isso era dias e dias, semanas, sempre. Olha aí, ó. Hoje eu vi o que eu tinha visto de criança. Tem mais um outro áudio dela que vamos escutar juntos. Mas como eu sou suspeita a falar, eu gosto do frio, então para mim... Tudo tranquilo. Delegiada, então, para a Suzana, né? A Suzana está falando de um fenômeno, Gasparim, que eu também cheguei a ver, mas me lembro disso também. Não na minha fase mais adulta, talvez jovem ainda assim, mas na fase adulta não via mais, que é este gelo que não derrete, fica um dia, fica 2, né? Aquelas semanas que a gente tinha de geadas consecutivas, que áreas em que não tinha incidência do sol, né? Mesmo na zona urbana, áreas em que não tinha tanta incidência do sol ao longo daquele dia, no outro dia emendava com a próxima geada. Que loucura isso, né? Não, o que ela viu foi exatamente a geada negra que a gente fala, onde a terra ela se movimenta, né? Então, ou talvez essa ouvinte fazia horas que não saía de casa, né? Então, cedo, né? O Ademar Roberto Sebem do Cinquentenário, ele mandou um gifzinho de uma menininha gritando assim: socorro, Deus, frio. Tá muito frio. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas é fato, gostando ou não, a gente vai ter que lidar com o frio, e é disso que a gente tá falando. Tem coisas que são bacanas? Tem, a gente tem que reconhecer. Por exemplo, tem uma coisa gostosa, Gasparim, mais gostosa do que você chegar num ambiente, pode estar o ar-condicionado? Pode, mas aquele que tem o fogão a lenha, aceso. A gente sabe que tem várias famílias que ainda conservam o hábito de, durante o inverno, manter o fogão
sempre, né, com a chama. E aí você chegar naquele lugar, eu não sei explicar, gente, é uma coisa que só quem vive sabe. Você chega naquele lugar, tem uma chaleirinha sempre pronta, fervendo, uma aguinha sempre quente, para você, quem sabe, pega uma caneca mesmo, já lava as mãos ali, já para aquela coisinha de ter que lavar sua pontinha da mão, já fica um ambiente mais caloroso, já se coloca um feijãozinho para cozinhar 24 horas ali, já se coloca uma sopa de capelete, já se coloca um pinhão a assar na chapa. Quer dizer, são coisas que são alegrias do inverno. A roupa, a gente se veste mais elegante. Claro, tem gente que anda estrambelhado sempre, tem. Mas que o inverno propicia uma certa elegância no vestir, propicia, Gasparim. É inegável. Eu acho que o fogão a lenha, quem tem, né? Ele reúne a família. Vamos lá. O fogão a lenha é uma maneira de você reunir a família, e o fogo, ele tem uma atração fantástica, né? Se você olhar o fogo, a história do fogo é muito... Ela é bonita. Claro que, vamos pensar, nós falamos da água e do fogo, né? Claro, só que sem a água e sem o fogo, o que o homem é, né? Então, claro que o excesso sempre é demais. Mas o ser humano, ele está aqui até hoje graças ao fogo, ele cresceu por causa do fogo. E também, de alguma forma, da água. Então, claro que falamos do excesso, né? Mas lembrar que nós também fomos morar, né, em locais que, teoricamente, um dia a água disse, aqui é meu lugar, né? E nós tomamos o lugar dela. E ela, de vez em quando, nos cobra isso. E não quer pagar nada, né? Não quer pagar preço nenhum por isso, né? A Neide mandou um pequeno videozinho, Gasparim, dela fazendo anholine. E ela diz, bom dia, gente. Estou com os meus dedos duros fazendo anholine, a massa fica dura. Tá muito frio, um beijo para vocês da rádio. Gente, o anholine, para mim, é uma das alegrias do... Isso aí nesse horário aqui é bullying, né? É ostentação. É ostentação, hein, Neide? Não, e tenta, olha ali, estar em casa fazendo anholine. Cara, olha, são parabéns, né? Porque são poucas pessoas que podem desfrutar dessa... Não você fazendo anholine, né? Mas as pessoas que vão desfrutar. Comer sem e se reclamar, pode chamar a atenção desses ingratos. É verdade. Gente, uma sopinha de capelete é uma coisa gostosa. Não, e feita em casa, né? Então, tu imagina isso. Nossa, uma delícia. A Maria Santa Catarina, do bairro da Terceira Légua, mandou uma foto do fogão, a lenha dela. Ela abriu a portinha do fogão. Sabe quando a lenha tá vermelha? Assim. E ela disse, bom dia para vocês. Ostentação também, né? Ostentação. Mas lembrar, né? Como é bom um fogão aceso, né? Mas alguém acordou cedo e teve que iniciar o fogo, né? Iniciar o fogo não é fácil também. Não é fácil, né? Não é fácil. Então, é muito bonito ver a lareira acesa e tal, mas alguém teve que acendê-la. Eu acho bacana, me fez lembrar a minha senhora, minha mãe. Então, eu já estou lembrando dela com essas questões do frio aí, porque tinha histórias, né? Estou lembrando que na minha infância, Gasparim tinha também o fogão a lenha, depois, período, a gente não teve mais. Mas durante toda a minha infância e juventude, a gente tinha um fogão a lenha, e era a minha senhora, minha mãe, que não só fazia o fogo, preparava a lenha, porque a lenha não é só cortar ou comprar ou ter, tem que guardar num lugar em que não fique úmida, senão não acende o fogo. Tinha toda uma jornada que era acender aquele fogo com jornal e graveto. Então, eu lembro disso, buscar os jornais, coisa e tal. E, Gasparim, arear, né, deixar aquele tampo do fogão a lenha sempre brilhando. Você se enxergava ali, né? Dava para passar batom naquele tampo do fogão que a senhora, minha mãe, eu acho que todas as nonas, as antigas, têm essa característica de um fogão sempre... limpo, né? Não sei como se chama arear, né? Arear talvez seja panela, não sei como é que é o nome, mas fazem aquele polir, né? Passa uma lixa, passa coisa, elas estão... Eu lembro que minha mãe passava com um pedaço de tijolo e a lixa embaixo, né? A lixa. Mas lembrar que para ter uma lenha boa agora no inverno, alguém no verão, quando não precisava, guardou. Guardou, a formiga e a cigarra, né? Isso aí. Aí a Isabel, da Via Piana do bairro Desenho Risso, também fez, aí ela fez agora uma foto do fogão a lenha dela, diferente da Maria Santa Catarina. Ela abriu a portinha e que tem as toras de lenha, uns 4 pedaços assim, mas bombando o fogo aqui, ela ostentou. E ela diz o seguinte, gente, neste momento, delícia, o fogo, Gasparim, na opinião dela, é acolhedor. O fogo a lenha, né? É acolhedor. A foto do fogo, ela fez agora de manhã também, tá? Enquanto está nos assistindo, mandou a foto. O Caio, do São Leopoldo, diz, olha, falou certo, geada negra, o Gasparim, né?
Eia, esbruga a terra que está úmida. A negra, né? Melhor, não é eia, é ela esbruga, ele usou o termo, né? Que ela faz aquele... Sim. Ela brota, né, da terra que está úmida, e a negra congela até a casca de frutíferas, o que não é legal. Então, um abraço, segundo ele, caloroso para ti aqui. Ai, deixa eu ver aqui. Pedra número 2 de Ariar. Deve ser a pedra para passar no fogão. Era uma pedra que comprava. Isso, compra no seu número 2, viu? E número 2. Tem até o número 2. Isso. A Neide diz o seguinte, Gasparim, ela que está fazendo a Ioline, não era a intenção fazer ostentação. Diz ela que o pai dela morava em Santa Lúcia do Piauí, né? E hoje ele é falecido, e ele contava que ia para o colégio descalço, na geada, porque a família não tinha os calçados. Então, não era só ir levantar da cama, era ir e descalço na janela. Ou ia descalço até na vila, né? Eu acho, e depois, quando ia para missa ou ia para o colégio, daí botava o calçado para não estragar, entendeu? Então, eu vivi isso, eu vi meus tios fazendo isso, né? Tinha o sapato aquele de sair e o sapato do dia a dia, né? Depois você ia com o sapato velho até perto da vila, né? Escondia os velhos e botava o mais bom para ir para missa e tal, né? Então, olha, cada coisa que a gente viveu, né, Gasparim? E o pessoal reclama ainda, né? Então, vamos lá, né? E com preguicinha, né? Preguiça, Deixa a preguicinha de lado, aí, gente. Né? A Maria Santa Catarina, ela mandou um áudio, Gasparim, vou te pedir para botar de novo aqui do lado. Maria Santa Catarina, tua conta é risco, hein? Tua conta é risco. E a Neide concorda contigo, é bem isso, Gasparim. Era esse processo de deixar o calçado menos bonito, né? O que não era de sair na estrada comum, e lá quando chegava, onde as pessoas iam enxergar mais, era um ambiente mais social, aí se colocava o mais ajeitadinho. Vamos escutar aqui a Maria Santa Catarina em áudio. Débora, bom dia. Ele está meio fraquinho porque eu estava fora trabalhando. O fogo. Mexendo com água. Então, não imagina, né? E acendi ele antes das 7. Olha. Ele tem as suas vantagens, mas tem um pouco de sacrifício. Tem que ter muito amor. Um pouco de sacrifício. Antes das 7, ela foi para a lida, deixou o fogão aquecendo a casa, e ela foi para a rua no frio mexer na água, Gasparina, dia que nem hoje. Mas pensa no campo, lá na Terceira Légua, imagina o frio que aquela água tá. Isso aí. Maria Santa Catarina faz que nem o rapaz, o modelo aqui, ele pega e já lava o rosto, já sai linda de lá, né? Aí a gente passa todo frio, lavava com água fria, nós era meio colono. Agora o chique é lavar água com água fria. Eu não entendo mais nada, eu tô sempre errado, né? O skincare ficou chique agora, Gasparim. Né? Tu não sabe porque que a tua pele tá boa? Diz, nossa, tu tem só essa idade, isso aí, muita água fria no rosto. O que eu brinco, né? No tempo de colônia, a gente misturava vinho com guaraná, era colono. Agora veio pra cidade, o que é Kipicula? Vinho com guaraná, tá bom. Então eu já era chique antes, então, né? O João Fernando, direto lá do Nordeste, ele manda para nós, aqui está acompanhando o programa pelas mídias digitais. Oi, gente, viva São João! Opa. Um abraço lá. As festividades de São João são um pouco mais intensas do que aqui, né? Aqui no Sul, nós já tivemos várias festinhas que a gente acompanhou de São João, mais nas comunidades escolares, né? O Senec, que é a escola cenecista em Forqueta, vai fazer sábado agora. Porque agora praticamente está encerrando já as atividades juninas aqui para nós, justamente por causa do frio, né, Gasparim? Mas eu vi que muitas festas semana passada foram transferidas, quem sabe. Por causa da chuva, né? Por causa da chuva. Aí foi por causa da chuva, no caso, né? Umas porque as pessoas já foram encerrando, outras por causa da chuva. Gasparim, a gente falou muito das coisas talvez que fossem desafios ou mesmo daquelas que a gente pode olhar com um lado positivo, né, sobre o frio, mas tem coisas que a gente poderia falar aqui também para fechar com mais alegria esse programa, das coisinhas que são boas. Gente, um lugarzinho que você tá naquele frio, Gasparim, você chega num lugarzinho que tem um arzinho condicionado, um fogãozinho assim, nossa, vamos combinar, dá um quentinho no coração, né? Dá, mas na verdade, eu acho que para sentir alegria, você tem que ter tristeza de vez em quando. Para ter tristeza... E eu acho que o frio te mostra isso também, para você valorizar o calor quando você não tem. E como é bom de falar com aquelas pessoas que não estão sempre reclamando, né? Verdade. Eu acho que... Eu me considero aquele negócio... Eu acho, talvez até pela idade...
Cara, o mundo é assim, vamos aproveitar o lado positivo. Primeiro, você não vai mudar as estações, né? Mas nós temos condições hoje, quem pode, por exemplo, olha ali, ó, como é bonito alguém acordar antes das 7 da manhã para acender o fogo, talvez nem para ela, né? Muito possivelmente não para ela. Para os netos, para os filhos, né? Então vamos ver o lado positivo, né? E eu gosto muito, né? Quando você viaja, quando você recebe algum turista aqui, eles dizem, puxa vida, mas nós não temos isso e vocês têm, entendeu? E nós vivemos numa região fantástica, nós temos o verão, nós temos o inverno, nós temos o outono, nós temos diversas, né? Lembrar que tem países, por exemplo, eu tive há pouco tempo também na Alemanha, que é primeiríssimo mundo, mas eles têm praticamente 6 meses que não vê o sol. Não tem uma árvore que não tenha, que tenha folha nessa época. Então, você imaginou acordar todos os dias durante 5, 6 meses e não ver o sol. A gente 2 dias aqui já fica meio encabulado, né? Então, a gente está numa região maravilhosa. E claro que a gente vai ter que trabalhar um pouco mais para também ter essas vantagens, né? Eu volto, o fogão a lenha talvez seja uma bela invenção, né? E continua sendo bom, mas nós temos outros equipamentos que poderão nos ajudar. Então, vamos agradecer, eu acho, por aquilo que nós temos. E aproveite as comidinhas boas, Gasparinho, comidinha boa no inverno. E principalmente agora no inverno, agradecer, né? Que, por exemplo, nesse momento, os próprios hospitais, né? No colégio, nós temos pessoas que estão, quando recebem o café da manhã, às 7 da manhã no hospital, lembrar que alguém acordou-se um pouquinho mais cedo, alguém preparou aquele chá, né? Então, tem esse lado maravilhoso, né? E nós temos uma região fantástica, perto de Gramado, perto de Bento Gonçalves. Nós temos um cluster muito bonito ao nosso redor e nós somos vistos no mundo, né? Como uma região turística, graças ao frio. Tem agora a Gasparinha, a Feira de Inverno em Flores da Cunha, tão bonita, sabe? Porque é um lugar que é preparado também para isso. As paisagens, como a gente falou, fica bonito. Tem Tricofest agora também em cidades próximas. Enfim, dá para a gente aproveitar muito as coisas do inverno também. Bom. Gasparinho, obrigada pela presença. Veio com frio e tudo. Com tudo. Obrigada, até semana que vem, Gasparinho. A gente vai ficando por aqui. Esse conteúdo hoje foi um pouquinho mais leve, porque a vida já está difícil. Então a gente resolveu dar uma aliviada aqui no programa de hoje. Ele fica armazenado